Olá pessoal, aqui é o professor Alessandro Dijak, vulgo tiozinho, e hoje trouxe para vocês aqui, né, uma análise da obra de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. É, eu sempre gostei muito desse ator justamente por conta dessa obra, né, e confesso-lhe que eu só li o Retrato de Dorian Gray, tá? Eu vi alguns contos na época em que eu era adolescente, isso em 1900 e bolinhas, né? Mas o Retrato de Dorian Gray, né? Acredita-se que tenha sido assim uma única obra mesmo, né? Considerada aí uma das melhores e que também que resultou na condenação do próprio ator por conta aí, né, da sua vida pessoal e suas particularidades, né? Eu gostaria, antes de fazer essa análise, falar um pouquinho sobre a história do autor, tá? O Oscar Wilde, ele era um irlandês, tá? E casado, duas filhas, mas ele era um homossexual, tá? Assumir a homossexualidade em plena era vitoriana era muito complicado, né? Então, o homossexualismo era considerado crime nesse período, tá? Então, o Oscar Wilde ele passava a ser uma boa impressão, né, de ser um bom marido, um pai de família, né? Mas enfim, isso ele era mesmo, tá? Mas ele sempre escondeu isso, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que elas têm esse problema de assumir ou por conta da retaliação dos pais ou por conta de não perder, né, vínculo com amigos, enfim, ou por não se comprometer no trabalho, evitar até mesmo assim constrangimentos, né? Porque nós vivemos em uma sociedade mentecapta que não aceita a diferença, né? Que ainda não aprendeu a respeitar, né? Esse público que normalmente é tão alvejado por críticas e discriminação, né? Bom, pois bem, o Wilder é um cara muito inteligente, tá? E então por ter uma vida assim muito boêmia, né? Ele sempre foi um cara muito fascinado pela juventude, tá? E um certo dia ele está, né, num museu, né? Acredito que não seja bem um museu, mas uma galeria onde é exposto todas as obras de arte de pintores. Ele era apaixonado por pintura. E aí ele se depara com um retrato de uma linda jovem, uma mulher linda, né? E aí ele fica encantado pela beleza daquela mulher. E aí um camarada dele chega próximo dele e fala assim: Oscar, a mulher do quadro é aquela senhora ali. Esse quadro foi pintado há mais de 60 anos. E ele olha para a senhora, né, já idosa, e volta a olhar aquele quadro, né? Ele fala assim: meu, essa moça era tão bonita, agora como ela está agora, né? Ela poderia ficar assim, jovem, linda, como está nesse retrato, né? Como que o tempo é implacável. Ele fica indignado com isso. Isso o Wilde já na casa dos 55 anos já, né? Então ele já é um senhor, né? E Oscar Wilde, ele, embora seja um apreciador de artes, né? Ele é um cara boêmio, é um cara que é voltado aos prazeres mundanos, né? Ou seja, os prazeres da vida, e ele tem relacionamento com michês, né? Ou seja, garotos de programa. Então ele pagava esses jovens para ter relacionamentos sexuais, tá? Então, o que acontece? Ele sempre se apaixonou pelos mais jovens, tá? E aí nessa conjuntura toda, né, esse apreço pela juventude, né, essa ideia de envelhecimento assim que tanto a perturbavam, né, fez com que ele escrevesse, né, essa grande obra, O Retrato de Dorian Gray. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa obra depois. Bom, voltando sobre o ator, né, ele conhece um jovem, tá? E tem um caso com esse jovem no qual ele paga para ter esse contato, né? E esse jovem acaba se aproveitando dele, né? Acaba se aproveitando assim, né? Porque ele está sendo bancado, né? Um cara que vive às custas do idol. E o pai desse jovem, ele acusa o Oscar Wilde de ser um sodomita, né? Ou seja, de homossexual, né? Enfim. E o Oscar Wilde ele zela muito pela sua reputação, pela sua fama, né? Afinal de contas, ele é um escritor muito renomado, né? Conceituado. Então, ele vai cair na besteira de entrar na justiça
e fazer com que é, o pai desse garoto, que ele está tendo um caso, né, se retrata perante a corte. Pois bem, a corte marcial, ela acata essa queixa de Wilde, mas porém, Wilde ele tem que provar que ele não é um sodomita, que ele não é um homossexual, assim como o pai desse Michê que o Wilde ele se envolveu, tem que provar que ele é um sodomita, tá? Então o que acontece? No desenrolar do processo, o Wilde não consegue comprovar nada, né? Embora ele fale, olha, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, né? Eu sou já um senhor de 55 anos, eu sou o Oscar Wilde, né? Mas isso não vai convencer, né, a justiça, os promotores, o juiz e tudo mais. Mas o pai, né, desse garoto, desse Michê, ele vai pegar todos os garotos de programa do qual o Wilde ele teve assim um caso e vai levar ao júri, né, para júri não, vai levar ao tribunal para testemunhar contra o Wilde, né, dizendo, olha, ele paga dinheiro, eu saio com ele, eu tenho isso, aquilo, outro, né? E inclusive uma das cartas, né, que o filho recebe do Oscar Wilde, né, dizendo, né, o amor que jamais poderá ser dito, né? Ou seja, um amor em segredo, porque se for dito, a probabilidade de ser condenado a trabalhos forçados, né, a prisão, inclusive até a deportação, né? Então a homossexualidade era considerada um crime na Inglaterra, tá? Pois bem, o fato é que o Oscar Wilde ele vai, né, ao tribunal, né, e perante o juiz ele tem que, né, dar a sua versão dos fatos, mostrar que, né, se realmente aquilo que dizem sobre ele é verdade. E, enfim, e ele começa então a mostrar um ar de superioridade, né? Falei, pô, vou convencer esse povo aqui, né, sobre o meu conhecimento que tenho acerca da homossexualidade, né? Então ele começa contando a história dos gregos, né, que os gregos antigos, da Grécia Antiga, né, os mais jovens, eles tinham assim, um amor, um carinho, uma paixão pelos homens mais velhos, porque os homens mais velhos trazem assim, a experiência de vida, todo o conhecimento, né? E o homem mais velho, ele se apaixona por um homem mais novo, porque ele é apaixonado pelas virtudes da juventude, né? Pela beleza, como aquele ditado que eu sempre falo, né? A beleza a juventude é uma beleza que jamais será vista, né? Então o Oscar Wilde ele começa a falar sobre a história dos gregos, sobre o caso do Alexandre o Grande, que os gregos apreciavam a nudez, né, masculina, né? Eles tinham um caso homoafetivo porque eles apreciavam, né, essa beleza assim. Então ele começa a falar e ele diz, ó, só que a sociedade do século XIX, eles não estão preparados para esse tipo de conversa, né? E aí ele vai além, ele começa a pegar uma parte bíblica, né? Mostrando que Davi tinha um amor por Jonatas, né? Então ele cita o amor de Davi por Jonatas, né? Um possível caso homoafetivo entre esses dois personagens bíblicos. E aí o que acontece? Fazendo essa justificativa, ele enterra sua própria cova. Então ele é condenado ao trabalho esforçado, né? E nossa, é muito triste, né? Porque ele vai preso, né? Ele fica doente de tanto trabalhar, né? E os filhos dele foram obrigados a trocar o nome, a esposa com os filhos foram obrigados a mudar de país, né? Foi uma situação muito triste para a família Wilde, né? E quando o Wilde ele sai da prisão, né? Ele tá com o nome de Sebastian, né? Ele vai morar na Espanha. Ele está muito pobre, vivendo de favor. Porém, esse Michê que tinha um caso com ele vê que Wilde não é mais aquele Oscar Wilde que tinha muito dinheiro, né? Aquele renomado escritor. Vê um Oscar Wilde decadente, pobre, que está na miséria, passando fome. E aí se Michê o abandona, tá? Por quê? Era um relacionamento pautado em interesses, né? É assim que as pessoas fazem quando uma pessoa ela não a serve mais, né? Pessoas, elas são circunstanciais, entendeu? Então o Aido ele acaba sendo abandonado assim e morre na miséria, é uma forma muito triste. Só que antes, né, ainda no tribunal, né, ele fala sobre o retrato de Dorian Gray, ele fala que ele vai ser eternizado assim como Dorian Gray, né? Ele chega a falar, eu sou o próprio Dorian Gray, né? Eu sou um imortal, né? Ou seja, dizendo que ele vai ser imortalizado pela essa obra. E essa obra foi proibida
veicular, né, na toda a Inglaterra, foi proibido, ela foi publicada muitos anos depois, quase meio século depois. Muitos dos seus escritos foram alterados, né, e por conta do autor ele explorar um lance homoafetivo entre os personagens, que é o Dorian Gray, Harry e Basil, que é o próprio escritor que pinta o quadro, né, o próprio retrato de Dorian Gray. Tá? Então é isso aí. O Oscar Wilde ele é um cara fabuloso, um cara muito ponderado, muito inteligente, um pouco arrogante, né? E pagou um alto preço por isso, porque ele acreditava que a sua intelectualidade pudesse então colocar aí acima da corte marcial que a condenou. Tá? Pois bem, voltando agora na obra O Retrato de Dorian Gray. Que é um Dorian Gray? É um jovem muito bonito, né? Um jovem que tem um amor pela beleza, né? Pela sua própria beleza. Então, uma das primeiras características que é possível notar nesse personagem é o narcisismo, tá? Então, o narcisismo nessa obra ele é muito bem explorado quando esse ator ele apresenta todo o tempo. Basil, ele é um pintor, né? Um cara que ganha vida fazendo quadros, né? Fazendo autorretrato das pessoas. E o Harry, ele é um mediador, ele é um tipo de um mercador. Basil, ele faz as obras e Harry, ele vende essas obras, né? Sobre essas pinturas, essas obras artísticas. E nesse meio tempo, Dorian Gray conhece Harry, que apresenta para Basil, e Basil fala assim, moço, como você é bonito, hein, cara? Eu gostaria de pintar você, né? Fazer um retrato seu, então você poderia posar para mim? Então, Dorian Gray ele aceita, né? Ele posa, o Basil faz isso, né? De uma forma bem perfeita, bem realista, mesmo assim. Até o próprio Harry fica apaixonado, o próprio Dorian, né? Falei, puta, né? Quando ele termina assim o quadro, o Dorian Gray fala assim, nossa, como que é bonito, né? Como eu sou lindo nesse quadro, né? Eu vou envelhecer, vou ficar velho, caquético, tudo enrugado, e esse quadro vai ficar aí, né? Lindo para sempre, né? Pudera eu praticamente trocar com esse quadro, né? Esse quadro poderia envelhecer no meu lugar e eu ficar jovem eternamente. E aí, Harry, né, com um pacto assim mefistofélico, né, tipo do, do Fausto, né, o pacto do Fausto de Gate, e chega assim no Harry e fala assim, você quer mesmo fazer esse pacto? Você deseja mesmo assim ser eterno? Dora falou assim, lógico, né, meu, quem que não queria, né? E aí eles selam um pacto, né? Então o que acontece? Dora ele vai ficar eterno para sempre, né? E o quadro vai envelhecer no lugar dele. Olha só que louco, né? Bom, existe um caso homoafetivo, né, entre o Basil e o Dorian Gray e o Harry, né? Existe ali um trisal ali praticamente. Só que essa obra que ela foi adulterada inúmeras vezes, né? Elas foram alteradas, algumas páginas foram arrancadas, né? Então hoje não se encontra mais esses escritos originais que o Oscar Wilde deixou, tá? Mas é nítido assim o caso entre esses três personagens, tá? Entre o Basil que pinta o retrato de Dorian Gray e o Harry, tá? E beleza, né? O Oscar Wilde deixa um pouco as suas características, um pouco dos seus hábitos, né? Noturnos, né? Eu sou um cara boêmio, então ele transporta, ele reporta isso no próprio Dorian Gray, né? Que gosta de participar das festas, né? Nas noites de gala, é um cara que sai com inúmeras mulheres, né? E com o tempo, toda aquela podridão interna acaba sendo externalizada pelo próprio Dorian Gray, né? Então, à medida que o quadro vai envelhecendo, toda aquela podridão, como a arrogância, o orgulho, né, do próprio Dorian é passado para esse quadro. Então, esse quadro não somente envelhece, ele apodrece, sai bigato, sai, né, tudo que é coisa podre que um ser humano pode ter, mágoa e tudo mais, né? E o Dorian, ele fica encantado com essa ideia de imortalidade. Ele vê que as mulheres vão ficando velhas, os amigos vão ficando velhos, né? Enfim, é, uma moça que é muito apaixonada por Dorian Gray, né? Ela acaba se suicidando. E um próprio irmão quer matar, quer ficar puto da vida, né? E, enfim, Dorian consegue, então, ele se safar, né? Escapar dessa tentativa de homicídio,
né? E acaba morrendo com o trem, acaba passando por cima. Acho que não, tem duas versões, né? Acho que no filme mesmo, com a produção hollywoodiana, é um trem que passa em cima. No próprio livro, na obra do Oscar Wilde, o irmão dessa garota que era apaixonada por Dorian Gray acaba morrendo afogada, né? Então ele, além de ter essa imortalidade, ele tem a proteção, né? Então o que acontece? Ele fica muito perturbado com essa ideia de imortalidade, tá? E que é muito engraçado isso, né? Que Dorian, ele esconde esse quadro de todo mundo, todas as pessoas querem ver o quadro, o Harry quer ver o quadro, né? E quando acontece esses dois, né, se encontrar, esse Harry, ele tem uma filha, né? Que também acaba se apaixonando por Dorian Gray. E o Harry fala assim, olha, não se apaixona por esse cara, que esse cara aí não é boa coisa não, hein? Você vai se fuder com ele, hein? E ela tá tão louca assim por ele que ela vai procurar e o Harry vai atrás. E chegando lá, meu, ela quer ver o quadro, né? Quando ela vê o quadro, assim, o quadro todo podre, velho, assim, né? Ali era o verdadeiro o Dorian Gray, né? Apodrecendo, assim, né? E é muito engraçado que o Dorian Gray já não quer mais essa. Ele já não tá mais legal, assim, não se sente mais legal com essa ideia de imortalidade, porque há uma maldição na vida dele. Ele não consegue ser feliz com ninguém. Ele não consegue ter seu lado homoafetivo, né? Sendo bem realizado. Ele não tem sorte no amor, ele não é feliz no amor, né? Então o que acontece? A única forma dele quebrar essa maldição é ele se matando, tá? Então ele pega uma adaga, enfia no seu próprio peito, né? E toda aquela maldição ali acaba sendo quebrada. E o quadro, ele, né? Muito diferente que os filmes hollywoodianos mostram, que o quadro se autodestrói, né? Ele fica sobre o poder de Harriet, que na verdade ele é o que levou todo esse pacto, né? Mefistofélico, esse pacto diabólico, né? Para adquirir assim essa imortalidade. Bom, o que o Dorian Gray ele nos passa com essa obra, né? Todo ser humano ele tem um apreço pela liberdade. Ninguém quer morrer, né? Todas as pessoas desejam viver para sempre, né? As pessoas ficam tristes sabendo que um dia vai morrer, que vai deixar tudo para trás, né? É, Então, as pessoas hoje em dia elas se cercam de toda fábula, né? Acreditam na vida após a morte, na existência no paraíso, acreditam-se no inferno, né? Então as pessoas se apegam em tudo isso, né? Por pensarem que existe a imortalidade da alma, que a alma vai viver em um outro plano, tal, né? Mas isso acaba caindo num senso comum, tá? Bom, o ser humano, além de ele ter medo da morte, né, ele também é extremamente narcisista. Ou seja, tem muitas pessoas que sobrepõem acima de tudo e de todos, põem os seus caprichos e as suas vontades acima de tudo, né? Então, foi um fato ligado à personalidade do próprio personagem, né, que ele explica tudo isso. Uma pessoa arrogante, uma pessoa que só pensa em si mesmo, né? Uma pessoa egocêntrica, uma pessoa boêmia, uma pessoa que está ligando foda-se para tudo. É o tipo de pessoa que não está importando com o sentimento alheio, como essa mulher que era apaixonada, né? Ou seja, a mulher era tão apaixonada por ele que ela acabou se matando e ele ligou o foda-se, tipo, antes ela do que eu, né, meu? O que eu tenho a ver com isso? Se matou, o problema dela, né? Eu vou viver, né? E o Oscar Wilde, ele soube explorar muito bem essa questão desse temperamento do ser humano, né? Esse lado obscuro que todas as pessoas carregam dentro de si. Bom, hoje em dia, né, é fácil encontrar essa obra do Oscar Wilde, tá? É muito fácil encontrar memes com suas frases, né? Com seus dizeres. O cara era um poeta, um filósofo, né? E mal compreendido pela sociedade do século XIX, da era vitoriana, né? Já pensou você ser condenado por ser homossexual, cara, ser condenado, né? De duas coisas ou outra, ou era condenação por enforcamento ou trabalho esforçado, né? Isso acabou assim com uma pessoa que foi condenada simplesmente por existir, né? E é isso aí, gente. É uma obra muito legal, fácil leitura. Tem o filme, mas eu não aconselho assistir o filme sem antes ler a obra, porque se você ler a obra do Oscar Wilde, você vai odiar o filme. Se você assistir o filme, você vai odiar a obra. Eu prefiro a obra porque
O Oscar Wilde, ele escreve, ele pontua muito bem várias circunstâncias e nem sempre as produções hollywoodianas, né? Nem sempre os filmes são fiéis às obras desse ator, né? Bom, eu gostaria de falar também que tem um filme que retrata a vida de Oscar Wilde, que é Wilde, o Homem Moderno, interpretado por Stephen Fry. O ator é muito igualzinho, cara, ficou muito perfeito mesmo, dá a impressão que é o cara que está ali, né? E conta toda a sua trajetória, sua triste trajetória, sua sentença, né? E, meu, é muito legal, eu aconselho muito vocês assistirem. O filme é um pouco antigo, é de 1994, mas a produção é maravilhosa, tá? É isso aí. O retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Fica aí a minha recomendação, uma indicação para uma boa leitura. Me despeço por aqui. Bom, amanhã ou depois, quem sabe na próxima semana, ou no fim de semana mesmo, eu já venho apresentando aqui, conforme prometido no vídeo anterior, a obra de Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. É isso aí, galera. Salve, salve, uma boa leitura a todos.